Canal Pensando Fora da Caixa. Vamos continuar a leitura, né, do livro de Enoque, que é a versão etíope, certo? Você que tem curiosidade, você que quer ler a respeito desse profeta misterioso que andou com Deus, né, eu sempre tive essa curiosidade porque não entrava na minha cabeça a explicação de Enoque ser pouco falado nas igrejas, nos templos, né? Não se fala muito de Enoque. Então, isso me despertou uma curiosidade, porque você chega em Gênesis, você tem o bisavô de Noé, o sétimo descendente de Adão, e é descrito que Enoque foi levado aos céus por Deus, né? Enoque andou com Deus e nunca mais voltou. Inclusive tem até a explicação de que Enoque não morreu, certo? E aí eu fico, né, sabendo que existe o livro de Enoque, que é considerado apócrifo. A palavra apócrifo, ela quer dizer coisas ocultas, né? Algo que não tem aquela verdade confirmada. Então você meio que descarta essa possibilidade. E aí eu fico, não, peraí, calma. Vem outro conhecimento de que existe uma Bíblia, né, a Bíblia etíope, que é a Bíblia mais antiga do mundo. E essa Bíblia, ela contém o livro de Enoque, certo? Vamos lá, início de canal é assim mesmo. E nessa Bíblia antiga, existe o livro de Enoque presente na Bíblia etíope. Então você se pergunta, peraí, então existe o livro de Enoque, só que ele foi considerado apócrifo, ele foi considerado um livro que não deveria estar na Bíblia. Aí você faz uma pequena pesquisa e você percebe que pessoas, né, ligadas à religião, após o Império Romano, foi quem decidiram, né, um grupo de pessoas, de religiosos, que o livro de Enoque não deveria estar presente na Bíblia. E aí eu pergunto, quem são eles para dizer o que deve e o que não deve estar na Bíblia? Não é isso? Então, obviamente que eu fiz a compra, né, através de algumas pesquisas, o livro de Enoque. E aqui nós temos, já comecei, né, tem 2 vídeos, nós paramos no capítulo 7, a leitura, onde Enoque descreve que Samiasa, ele desce do céu, né, e tem relações com mulheres. No capítulo 8, através dessa relação perigosa, foi que nasceu os gigantes, os Néfilins, certo? Que também é descrito na Bíblia em Gênesis 6, só que é descrito de uma forma muito breve. E no livro de Enoque, aqui você vê que tem a descrição por completo, inclusive esses gigantes, eles têm a estatura de 3.000 côvados de altura. Esses gigantes, eles causam um desequilíbrio na natureza, certo? Isso chateia muito o Criador. Enoque não descreve a palavra Deus. Ele fala de Altíssimo, ele fala do Criador, né? Ele fala do maior, né? O maior das sentinelas. E no capítulo 8 é descrito algo bastante curioso, que é Azazel. Azazel é Lúcifer, né? na nossa literatura. E ele fala o seguinte, capítulo 8, né? Versículo 1. Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas, facas, escudos, armaduras, abrindo seus olhos para os metais e para a maneira de trabalhá-los. Vieram depois os braceletes, adornos diversos, uso dos cosméticos, embelezamento das pálpebras, todas as sortes das pedras preciosas e artes das tintas. Então veja que Ezequiel, ele traz um certo conhecimento para a população. Segundo Enoque, né, era um conhecimento proibido, que é o conhecimento dos anjos. É um conhecimento que não deveria estar sendo colocado, né, para a população, para a criação que o Criador fez. E assim, graçavam a grande impiedade. Eles promoviam a prostituição, conduziam aos excessos e eram corruptos em todos os sentidos. Senjasa, ou Samiasa, ensinava os esconjuros e as poções de feitiços. Ármaros
a dissipação dos esconjuros. Esconjuros são maldições, viu, gente? Baraquijal ensinava astrologia. Cocabel foi o responsável por ensinar as ciências das constelações. Ezequiel, ele ensinou a observação das nuvens. Araquiel, os sinais da terra. Sanziel, os sinais do sol. E Sariel, as fases da lua. Então veja que os anjos, que nós chamamos de anjos caídos, né, mas na minha interpretação não são anjos caídos. Foram os anjos que desceram. Quem cai, cai por acidente. Aqui eles quiseram descer. Eles tiveram a responsabilidade, né, a audácia de trazer todo esse conhecimento para os seres humanos. E isso aqui é muito peculiar. Por quê? Eu vou até aproximar a câmera aqui um pouco. Por que isso é peculiar? Porque quando você pega as sociedades antigas, você percebe que os deuses, eles tiveram essa responsabilidade. As sociedades antigas tiveram as divindades, os maias, os astecas, os incas, o Egito antigo. E, obviamente, que você vê nas escrituras que eles tiveram essa relação, essa proximidade com o ser humano. Os maias falam que os deuses trouxeram o conhecimento da astrologia, da matemática, da física, né? Tanto é que eles construíram as pirâmides completamente alinhadas com as constelações. Os egípcios da mesma forma, os indianos da mesma forma. Eles descrevem ter visto Vimanas, né? E construíram, alinhados com as estrelas, aqueles templos maravilhosos que, segundo eles, eram a representação do que eles estavam vendo descendo do céu, né? Então, veja que a história bate quando você tem todo esse conhecimento trazido dos sentinelas, dos anjos rebeldes, para os seres humanos. E esse, segundo Enoque, esse foi o grande pecado dos anjos, né? Aí o responsável foi Azazel, que é Lúcifer. Veja que Senjasa, ele foi o responsável por ter descido do céu até aqui a terra e ter relações sexuais com as mulheres, que geraram gigantes. Isso põe em xeque também a questão do sexo dos anjos. É muito comum a gente ver religiosos, né, dizer que anjos não têm sexo, porque são seres de luz. E quando você vai ver, né, o livro de Enoque, você percebe que, além de serem machos, os anjos, eles têm sentimento, eles se interessaram pelas mulheres. Tanto é que, tanto na Bíblia quanto aqui em Enoque, eles são claros. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram filhas bonitas e amoráveis. Então eles se interessaram pelas mulheres, as bonitas, as amoráveis. A Bíblia cita formosas. E dessa relação perigosa nasceu os Néfilis, né? Os gigantes, causando esse desequilíbrio. Mas, segundo Enoque, esse nem foi o grande pecado por parte do Criador. O grande pecado veio quando o ensinamento proibido foi passado para os seres humanos. Eu vou pedir para vocês curtirem o canal, seguir, compartilhar e aguardar para a quarta parte do vídeo, continuando essa leitura e a interpretação na íntegra do livro de Enoque.